Olá, já parou para pensar se o verdadeiro sentido da vida está no tempo que ela dura ou na profundidade que a gente alcança? Hoje, a nossa reflexão é sobre isso, como a qualidade dos nossos momentos e não a quantidade deles é o que realmente define uma vida plena. Essa é uma pergunta que, muitas vezes, fica pairando no ar, não é? A gente sente a vida como uma verdadeira corrida contra o relógio, um projeto que tem que ser concluído. E isso acaba gerando uma ansiedade constante sobre o tempo que ainda nos resta. Pois é, nessa lógica, o nosso propósito parece uma missão urgente que precisa ser cumprida antes que seja tarde demais. Mas será que essa é a única maneira de perceber a nossa existência? E se houvesse uma outra lente, um outro jeito de olhar para a vida? É aqui que a gente pode experimentar uma mudança fundamental de perspectiva, a ideia de eternidade. Mas, veja bem, não como um conceito religioso, e sim como uma ferramenta filosófica para a gente poder reexaminar o que realmente valorizamos. Essa sabedoria antiga nos convida a pensar naquilo que transcende o tempo. Quando a vida é observada por esse ângulo, a luz da eternidade, ela deixa de ser só um intervalo e começa a revelar dimensões completamente novas. Nessa visão, o valor da vida não está no acúmulo de coisas, de eventos, mas sim na qualidade da experiência. O tempo não limita a vida. Na verdade, ele a molda, para que certas sementes de consciência possam finalmente germinar. E aqui está o ponto central da mudança. A medida é outra. O tempo do relógio, o tempo cronológico, importa bem menos do que a nossa capacidade de despertar. Despertar para nós, para o mundo. Aquilo que antes parecia um desperdício de tempo se revela uma preparação. O que parecia atraso pode ser, na verdade, maturação. Certo, mas como é que essa mudança de olhar transforma a nossa experiência do dia a dia? De que forma as nossas escolhas, as nossas relações e até a nossa rotina podem ganhar um novo significado? Para começar, as decisões mudam radicalmente. O critério deixa de ser o que dá mais prazer ou o que causa menos dor agora, no imediato. O foco passa a ser o crescimento. Aquilo que exige esforço, mas que expande a alma, é o que ganha prioridade. E a percepção do outro também se transforma. As pessoas deixam de ser vistas como obstáculos no nosso caminho ou como ferramentas para os nossos objetivos. Elas passam a ser vistas como companheiras de jornada, pessoas com quem a gente troca, aprende e evolui junto. E o mais interessante é que até o cotidiano ganha uma nova profundidade. As pequenas rotinas, sabe? Elas deixam de ser invisíveis e se tornam portais de presença. Lavar a louça, caminhar pela rua, tudo pode se transformar num ato de lapidação moral. Essa talvez seja a mudança mais profunda de todas. Os conflitos, as dificuldades, eles deixam de ser vistos como punições e passam a ser encarados como parte de um processo que nos forma. A vida se transforma num campo de aprimoramento e não num palco cheio de ameaças. A partir daqui, essa nova perspectiva redefine completamente a busca por um propósito. Ele deixa de ser um destino a ser encontrado lá fora e se revela como uma jornada que acontece aqui dentro. Essa citação nos ajuda a entender o propósito como algo conectado a um todo maior. A nossa evolução pessoal e o bem coletivo, eles se entrelaçam. O foco, então, se desloca daquele objetivo puramente individualista. A gente pode, então, abandonar aquela pergunta externa que tantas vezes nos pressiona, sabe? Aquela busca por um título, por uma carreira, por uma grande realização que nos defina para o mundo. E no lugar dela, surge uma outra pergunta, muito mais interna, focada no processo. O que essa experiência está despertando em mim? Que qualidades eu estou cultivando? A jornada de se tornar alguém mais consciente, mais íntegro, passa a ser o próprio propósito. Então, o foco se volta para a construção paciente e silenciosa do caráter. O que é que permanece quando tudo que é passageiro se dissolve? A qualidade do ser que a gente se tornou. É aí que mora o propósito que sobrevive ao tempo. E no fim das contas, como essa transformação interior se manifesta na prática? Bem, o resultado é uma vida com mais coerência, com mais plenitude. E isso não como uma meta a ser atingida, mas como uma consequência natural de todo esse processo. Essas qualidades, elas emergem naturalmente. A coerência é essa sintonia fina entre o que a gente acredita e como a gente vive. A plenitude é estar por inteiro em cada experiência. A responsabilidade é entender que cada gesto nosso reverbera. E o serviço se torna a expressão de quem amadureceu.
E aqui tem um ponto fundamental. A preocupação com o legado simplesmente desaparece. Em vez disso, a própria vida, quando vivida com integridade, se transforma naturalmente num legado. As marcas que ficam são o efeito de uma existência autêntica. É aí que a nossa existência ganha um novo sentido. Ela se torna uma oportunidade de manifestar algo único, singular. Não se trata de ser o melhor, mas de expressar uma faceta única da consciência universal. E assim a gente encerra com este pensamento. Viver não é apenas durar, mas revelar. É a oportunidade delicada e que não se repete de deixar brilhar, no nosso tempo finito, algo que pertence à eternidade. A reflexão que fica é: o que estamos permitindo cintilar através de nós?